capítulo 33. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 em diante. Até o versículo 6 nós vamos ler. Amém? Já encontrou aí? Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Na minha Bíblia está escrito como título dessa passagem: o dever do verdadeiro atalaia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Vamos orar. Pai amado, nós bendizemos a Ti por essa oportunidade que temos de buscar a Tua palavra nessa noite como igreja do Senhor nesse lugar. Deus, fala no nosso coração, no nosso pedido. Revela-nos, meu Deus, a Tua palavra. Mostra-nos, meu Deus, tudo o que Tu queres hoje, meu Deus, a cada vida, a cada coração. Edifica a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja, abençoe a Tua igreja, fala com a Tua igreja. É o que nós pedimos, Pai, e pela certeza do Teu agir te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós queremos falar um pouco sobre atalaia. E o que é uma atalaia? Né? O tema da nossa mensagem é atalaia, aquele que não pode se calar. Aquele que não pode se calar. Ezequiel aqui estava mais uma vez sendo usado por Deus. É um profeta no tempo do exílio, e ele recebe de Deus a responsabilidade de ser uma atalaia na casa de Israel. Ezequiel está aqui como aquele que tinha uma responsabilidade com Deus. E o que é um atalaia? O atalaia, ele era como um vigia da cidade. Ele tinha uma função muito importante, sendo colocado em um lugar alto, em uma torre, e com a missão de usar a trombeta e anunciar com aquela trombeta um perigo que estava se aproximando do povo, declarando para eles que algo estava para acontecer. Então nós entendemos, igreja, que a função do atalaia é uma função vital. A responsabilidade dele é de alertar o povo. Se ele se calar, ele se tornaria culpado do sangue que haveria de ser derramado por aquela ameaça. E o que nós entendemos hoje? Que
que o Senhor, nos dias atuais, tem chamado a igreja de hoje. Quem é a igreja de hoje? Somos nós. Deus tem chamado a igreja de hoje para ser atalaia espiritual. Aleluia. Deus conta com a igreja de hoje para ser um atalaia nesse tempo. Nós vivemos dias de escuridão, igreja. Nós vivemos dias de escuridão moral. Nós vivemos dias em nossa sociedade de relativismos, de aceitações, de concordâncias. E a gente vê que as pessoas estão cada vez mais sendo enganadas. O pecado está sendo normalizado, institucionalizado, né? Está sendo colocado como uma coisa comum e que deve ser valorizada. As práticas dos homens de hoje são práticas imorais e muitas vezes valorizadas e aceitadas. E se nós, que somos a igreja do Senhor na face da terra, nos calarmos diante disso, nós vivemos também uma ameaça que vai ser o nosso confronto no dia do juízo, porque no dia do juízo o Senhor irá cobrar aos atalaias por que eles não anunciaram, por que eles não mostraram às vidas o risco que estava se aproximando. A nossa voz como igreja não pode se calar. O Evangelho precisa continuar a ser pregado. A palavra do Senhor diz: em tempo e fora de tempo, falemos do Senhor, anunciemos a palavra do Evangelho, porque essa é a nossa função como atalaias de Deus. A responsabilidade profética é nossa, a responsabilidade evangelística é nossa. Temos que falar do amor de Deus, sim, para todos. Temos que falar de Jesus, sim, para todos. Porque o silêncio do atalaia pode custar a vida de muitos. Lemos aqui no texto. Mas o som da trombeta do atalaia pode salvar gerações. Aleluia! Você nem imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Você nem imagina o que Deus pode fazer através do teu exemplo de homem e mulher de Deus para aqueles que estão ao teu redor. Talvez você fique feliz que alguém aceite Jesus porque viu em você Cristo, glória a Deus. Mas você nem imagina o que pode ser aquela vida dali por diante. O que vai ser na casa dela, o que vai ser na família dela, o que vai ser nos filhos dela, o quanto essa bênção vai alcançar. Porque o nosso Deus, ele gosta tanto de abençoar, que a palavra do Senhor diz que Ele abençoa até 1000 gerações. Então a tua voz como homem e mulher de Deus não pode se calar, porque é o som da sua trombeta que vai abençoar gerações. Aleluia! Você pode às vezes não ter nem ideia disso. Recentemente, não tão recentemente, eu encontrei um jovem, hoje já é um homem. Quando eu tinha proximidade com ele na igreja, ele era um jovem ainda. E ele veio ao meu encontro muito feliz da vida e falou: pastora, eu não esqueço de uma palavra que o Senhor ministrou aqui. E ele disse o tema da mensagem: vida por vida, e mais alguma coisa que tinha que nem eu estou lembrando mais. Ele falou: pastor, essa mensagem marcou a minha vida, mudou a minha vida. Dali por diante, nada foi como antes. Tal, ele começou comigo muito feliz. Eu nem sabia disso. Eu nem tinha ideia do alcance daquela trombeta daquele dia. Entende? Eu nem tinha ideia do que Deus poderia estar fazendo no coração daquele jovem naquela noite, mas Deus fez. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque foi Deus que fez. Ele foi marcado. E a voz do Senhor alcançou o coração dele e mudou a história da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha que bênção ser igreja. Olha que bênção ser uma atalaia. Olha que bênção ter uma trombeta na tua boca para falar do amor de Deus e para profetizar o poder do Evangelho na sua vida, e que você seja uma vida admirada pelas vidas em redor, como já lemos hoje aqui em Ezequiel, que as árvores em redor irão admirar a sua vida. Seja uma atalaia. A missão da atalaia nos mostra que o chamado de Deus para a igreja é vigiar, anunciar e não se calar diante de um perigo espiritual. O Espírito Santo continua falando na igreja. O Espírito Santo continua falando na igreja. Apocalipse diz em vários momentos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo continua falando. Às vezes os atalaias ficam felizes, porque quando o Espírito fala, vidas aceitam, são transformadas, edificadas, fortalecidas, e ficam firmes com Deus. Mas nem sempre é assim. Às vezes os atalaias falam, as pessoas parecem que aceitam, daqui a pouco elas esmorecem, daqui a pouco elas distanciam, daqui a pouco elas somem. Por quê? Já acabou o que Deus tinha para a vida dela? Já foi suficiente? Já chegou o tempo de dizer: basta, Deus, está bom por aqui, está legal. Vejam que o atalaia, ele não escolhe sua função, é Deus quem coloca o atalaia como vigia. Coloca o versículo 1 para a gente, por favor. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem no meio deles e o constituir por seu atalaia, 3. E se ao ver o inimigo se aproxima desse atalaia e a trombeta e avisar o povo, está falando aqui da escolha do atalaia. Essa escolha é uma escolha validada por Deus. Pessoas que são erguidas, levantadas. Quando eu trouxer a espada sobre a terra, se o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, Deus está agindo nessa escolha. Deus está direcionando as nossas escolhas, porque Ele quer nos abençoar. E esse atalaia, ele está debaixo da ordem do Senhor. E aquele que é chamado para ser um atalaia não pode se esquivar da escolha de Deus. Tem muitos dizendo para Deus hoje: Senhor, eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Como se Jesus, ao escolher os seus discípulos, escolheu só quem estava à toa. Sim ou não? Numa boa parte da minha vida ministerial, eu trabalhei, cuidei da igreja, fiz faculdade e cuidei da minha família. Tudo junto. Me formei, continuei cuidando da minha igreja, continuei nos meus trabalhos e continuo com a minha família. Deus vai te dar capacidade para todas as coisas. Se Deus te escolhe, Deus te capacita. E qual a posição do atalaia? É a posição de vigilância. Ele era colocado na torre.
O atalaia precisa ter uma visão ampla, espiritual, tem que ter discernimento das coisas. Nem sempre o atalaia vai dizer aquilo que ele gostaria de dizer, mas ele vai ter que dizer aquilo que deve ser dito. O pregador, ele tem que ter visão ampla, visão espiritual, discernimento. Ele precisa estar acima das distrações que esse mundo oferece. Irmãos, é de monte que esse mundo oferece. A igreja, como atalaia do Senhor, tem que ser uma igreja de oração. Temos que orar. Temos que orar, como temos buscado orar. Temos que jejuar, como estamos buscando jejuar. A igreja, como atalaia do Senhor, tem que ter uma vida de santidade, como estamos buscando. Tem que ter uma vida de conhecimento bíblico, como estamos buscando. Pastor, para que isso? Para que nós consigamos enxergar aquilo que os outros não enxergam. Pastor, isso é loucura. Glória a Deus. Se é poder de Deus, está valendo. Porque só está lá e enxerga o que os outros não enxergam. Quando tem um ponto lá no horizonte, ele já está com a trombeta preparada. Ele está ligado. Ele está atento. E quando ele vê que aquele ponto não está parado, mas que ele está movimentando, ele está se aproximando, ele já começa a poder no sangue de Jesus. Alerta. Fiquem alertas. O inimigo está preparando aí, mas a vitória é nossa. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso sustento. Olha, está vindo lá, mas ele já vai cair. Está chegando da glória, um míssil para destruir ele, porque nós estamos ligados aqui em fé. Estamos orando, estamos profetizando, estamos dobrando o joelho, estamos lendo palavra, estamos jejuando. Essa é a função da atalaia, queridos. Essa função, enxergar aquilo que outros não enxergam. Quem não sobe a torre da oração vai descer ao vale da omissão. Ou você clama ao Senhor, ou você deixa de lado coisas importantes que Deus quer que você faça. Isso se chama omissão. Você não ora, você não jejua, você não cultua, você não adora, você não faz nada. O atalaia é responsável pelo povo. O trabalho não é só para ele, o trabalho é para proteger, é para alertar, é para chamar a atenção para o perigo. O ministério, igreja, não é lugar para glória pessoal. O púlpito não é lugar para destacar homens ou mulheres. O púlpito é um lugar de responsabilidade. Como a cruz foi para o Senhor Jesus um lugar de responsabilidade. Porque se aqui no púlpito a voz do atalaia é declarada, chance de livramento, de cura e de bênção vai existir. E Deus vai honrar. Mas se aqui no púlpito a voz do atalaia se calar, grande risco de serem alcançados e prejudicados pelo inimigo das nossas almas, abolhendo o sangue de Jesus. Quem ama as almas não suporta vê-las perecer em silêncio. A palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. O atalaia, queridos, ele não aguenta ver alguém no erro, sem aconselhar, sem mostrar uma direção espiritual, sem dizer, olha, querido, cuidado, não é isso que Deus quer. Olha, enxerga nesse ângulo, enxerga nessa visão, veja as promessas de Deus que vão acontecer.
Veja os resultados que vão chegar. Isso é palavra de Atalaia. É de mostrar, olha, confie em Deus. Ele tem ensino para você. Honre o que Deus tem te falado. O Atalaia, ele se incomoda quando ele vê as pessoas perecendo. Ele sabe que é missão dele. É missão dele que não pode ser deixada de lado. Mostrar essas vidas, as realidades em Deus. Porque se ele não faz isso, o sangue dessas vidas está sobre ele. Mas se ele faz isso, ele cumpre a sua missão. Se as vidas ouvem as vozes do Atalaia e deixam que ela transforme o teu ser, elas serão abençoadas. Se as vidas ouvem as vozes do Atalaia e não dão atenção à voz, elas assumem o risco do sangue. Esse risco não está mais sobre a Atalaia, está sobre quem não obedeceu. Honre as vozes proféticas que Deus tem liberado neste lugar, porque as vozes desse púlpito são vozes de responsabilidade. No dia mau, você vai encontrar nesse púlpito a mesma voz do dia bom. Entende isso? Você tem o endereço, você tem a localização, você tem a proximidade, você tem a quem recorrer, você tem com quem contar. Aleluia. Alguém que tem responsabilidade contigo, alguém que tem compromisso contigo, alguém que vai sorrir contigo e que vai chorar contigo, alguém que vai colher a vitória contigo, mas que vai à luta contigo. Deus precisa desses atalaias, desses que são chamados para anunciar, tocar a trombeta, falar do perigo que é real, que é iminente. Versículo 3, por favor. E se ao ver que o inimigo se aproxima, eis a Atalaia tocar a trombeta e avisar o povo. 4. Então, aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. A palavra do Senhor diz que nosso Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus tem vida para todos nós. Temos que ouvir a voz da Atalaia. Próximo, 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua morte? Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. A decisão mais sábia de uma pessoa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Dar ouvidos à voz do Atalaia. Senhor, eu te quero, te aceito. Tu és o meu Deus. Deus vem, faz morada, limpa a casa, traz o perfume da rosa de Salomão, coloca tudo em ordem e diz: vamos para a promessa. E a atitude mais infeliz de uma pessoa que viveu isso é um dia virar as costas para o Senhor e ir embora. Aquela casa estava limpinha, tratadinha, perde o que ela tinha de mais importante, que é a presença do Espírito de Deus. E como o Espírito de Deus não pode mais estar na casa, o antigo ocupante volta.
Mas a palavra diz que ele não volta só. Ele vem com um desejo muito grande de causar uma destruição total, de não dar mais chance daquela vida se arrepender dos pecados e voltar para Jesus de novo. E traz mais 7 coisas. Objetivo: destruir. Mas aquele que ouve a voz do atalaia, ele vai ter vida. Diga assim: vida. Vida. O perigo é real. O perigo é iminente. Os pregadores de hoje precisam falar de pecado. Onde estão esses pregadores? Os pregadores de hoje precisam falar sobre o inferno. Pastor, mas isso aí assusta as pessoas. Falar que o inferno existe. O que o diabo quer é que as pessoas não acreditem que o inferno existe. Eu até falei aqui algumas vezes, né? Então vamos falar como a Bíblia também apresenta: é o lugar onde o bicho não morre e onde o fogo não se apaga. Aonde estão os pregadores que falam do inferno? Pastor, mas na igreja nós temos que falar de inferno. Jesus falou direto de inferno. Jesus falou de inferno. Deixou claro que é real. Onde estão os pregadores? Os pregadores de hoje precisam anunciar a necessidade de arrependimento. Tem um monte de crente hoje de coração duro. Meu querido, crente tem que ter coração quebrantado. Glória a Deus. Tem que ter coração contrito. Aquele irmão ali, há 10 anos atrás, ele pisou na minha unha encravada, eu não esqueci até hoje. Né? Isso não vale mais do que a tua salvação, do que a tua vida com Deus. Nós temos que ter uma vida em que tudo isso não tem efeito. Temos que nos arrepender, temos que perdoar, temos que lembrar que o pecado é real e lutar contra ele. Cadê os pregadores? Hoje muito quer se falar de Deus vai te fazer ficar rico, né? Hoje, os pregadores, em vez de falar da palavra de Deus, eles fazem uma palestra de coaching, incentivando as pessoas, querendo dar uma massagem no ego. Onde estão os pregadores? O aviso traz responsabilidades. Se alguém ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, diz o versículo 4, o prejuízo vai ser dele. Depois que o aviso é dado, a decisão é de cada um de nós. Se o evangelho é pregado, quem ouve o evangelho que se converta. Mas se não se converter, já não é questão da atalaia, isso é com o Espírito Santo de Deus. O atalaia, ele não é aquele que convence, quem convence é o Espírito Santo.
O atalaia não é aquele que julga, quem julga é o Senhor. Pastor, o que é o atalaia? O atalaia é o anunciador, é o pregador do Evangelho, é o pregador de boas novas. Aquele que der ouvido, salvará a sua vida. O Evangelho é vida para aqueles que ouvem e obedecem. Cada toque da trombeta é uma chance de vida. Cada toque da trombeta é uma chance de vida. Se a trombeta não tocar, se o silêncio do atalaia acontecer, é um risco de morte. Pastor, mas onde é que tem silêncio do atalaia? Se tem tantas igrejas pregando, mas o que elas estão pregando? Alerta ou massagem para o ego? Massagem para o ego não livra ninguém da morte. Se o atalaia se calar, será responsabilizado pelo sangue que foi perdido. É por isso que a Bíblia diz assim: no dia do grande julgamento lá, muitos chegarão diante do trono do Senhor. Você já viu isso na sua Bíblia? E receberão uma confirmação de que estão impedidos de entrar na glória. Aí quando isso acontecer, esses vão dizer: mas Senhor, eu anunciei o teu Evangelho, eu preguei a tua palavra. É ou não é? Sabe qual foi o nome dessa pregação? Silêncio. Porque não pregaram o que tinha que ser pregado, não anunciaram o que deveria ser anunciado, não falavam sobre pecado, não falaram sobre arrependimento, não falavam sobre vida com Deus, não falaram de poder do Espírito Santo, não, falaram de coach, anunciando aí, ó. Faça o que você quiser, é importante, Deus vai te perdoar no final. Essa semana eu vi um aí que estava no podcast falando que inferno não existe. Inferno não existe. Fica tranquilo, inferno não existe não, você não vai falar não. Faça o que você quiser, está tudo bem. Senhor, eu preguei, eu anunciei. Resposta de Jesus: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Foram silêncio na igreja, por mais que estavam no púlpito dizendo, anunciar uma palavra, foram silêncio para a igreja. O que eles pregavam não edificava a igreja, o que eles pregavam não mostrava à igreja o risco. Entende isso, sim ou não? Se porém o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, calar diante do pecado é concordar com ele. Quem se cala diante do erro se torna cúmplice dele. É pecado? É pecado. Você já ouviu o crente contar testemunho cheio de pecado? Tem. Não, eu estou assim, eu estou tal, não sei o que, eu estou isso, eu estou aquilo, Deus é comigo, eu sou forte, tá tudo firme. É mesmo? Tudo bem? Tudo na benção? Tudo na benção. Isso é uma coisa. Aquela situação tal, como é que está? Não, ainda não deu, não sei o que. Esperando a hora. Entende isso ou não? Está pregando de santo, mas está cheio de pecado. Está pregando de santo, mas está no erro. Sim ou não? Mas sabe de quem é a missão de acusar? É
do diabo. Mas sabe de quem é a missão de alertar? Do atalaia. E sabe de quem é a missão de convencer? Do Espírito Santo. Sim ou não? Nunca fique chateado com a atalaia. Fique chateado contra o diabo e o inferno. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem se cala diante do erro se torna cúmplice dele. O sangue cairá sobre o atalaia. Deus cobrará a responsabilidade daquele que deveria ter avisado. Na Bíblia, profetas eram presos. Sabe por quê? Porque cumpriam a missão de atalaia. Os pregadores responderão diante de Deus pelas almas que não avisaram. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essa semana, infelizmente, um que se dizia pregador foi preso. Um call center. Tinha um call center. Vendendo profecia. Recebendo dinheiro por Pix. Transferência bancária. Enganando as pessoas inocentes. O mundo está em pecado, mas a igreja não pode estar em silêncio. Se a igreja ficar em silêncio, o mundo se acaba no pecado. Mas enquanto houver uma igreja pregando a palavra de Cristo nesta terra, haverá oportunidade de salvação de almas. Aleluia! Se a igreja se omitir, o juízo é total. Vai todo mundo sem chance de ser livre. Se uma cidade não é avisada, ela vai ser totalmente destruída. Uma igreja sem pregação da palavra é apagada, some, desaparece. Precisamos erguer atalaias corajosos. Precisamos erguer vidas para testemunhar o poder do Evangelho, para declarar com fé a bênção de Deus sobre vidas desse mundo. Porque se a trombeta se calar, o inimigo vence. Não vai ter resistência contra o mal. E nós somos a resistência contra o mal. Nós temos um exemplo de uma atalaia perfeito. Quem é esse exemplo? Jesus. Diga assim: Jesus, perfeito atalaia. O nosso Senhor Jesus, Ele não se calou diante do pecado. Sim ou não? Mulher samaritana, bem disseste. Zaqueu, desce, convém estar hoje na tua casa. Está cheio de pecado, mas já tem uma obra aí acontecendo. Transformou a vida. Ele não se calou. O perfeito atalaia, ele anunciou o reino vindouro. O perfeito atalaia chamou as vidas ao arrependimento.
O perfeito atalaia entregou a sua própria vida por nós. Assumiu as nossas dores. E a igreja hoje é chamada para continuar essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, de anunciar o reino de Deus está próximo de vir, de tocar a trombeta, de pregar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. A igreja está se esquecendo, Jesus está voltando. A igreja do Brasil está se esquecendo, Jesus está voltando. A igreja no mundo está esquecendo, Jesus está voltando. O maior toque da trombeta será no dia que o Senhor se mostrar nos ares. Aleluia! Eu assisti um vídeo na internet, fiquei maravilhado. Em Israel, a trombeta tocando, de repente surgiu um clarão nos céus. Não sei se vocês viram esse vídeo aí. Quando a trombeta tocar, a glória de Deus vai se manifestar. E quando a glória de Deus se manifestar, é bom cada um de nós preparado estar, porque é dia de bênção de vitória. Glória a Deus. Pastor, o que nós fazemos? Continuamos sendo atalaia de Deus. A igreja é uma atalaia de Deus. Continuamos avisando ao povo até que o dia chegue, até que a trombeta toque, até que a igreja se encontre com o Senhor nos ares, até que o reino do Senhor seja estabelecido para a glória do nosso Deus. Deus ainda procura atalaias que não se calam. Que Ele possa te encontrar nessa posição hoje. Que Ele possa te levantar como atalaia hoje aqui. Anuncie, fale de Jesus sem medo. Porque através da sua vida outras vidas vão alcançar a bênção. Seja como um menino na árvore, chamado de sonho. Vá, pule. Mas se tiver um perigo do outro lado, pule se tiver coisa boa. Nós anunciamos o Evangelho. Nós anunciamos as boas novas. Nós anunciamos coisas boas para as vidas desse mundo. Anuncie isso sem medo. Não se cale. Não assuma a responsabilidade de vidas se perderem. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Seja uma atalaia na sua casa. Seja uma atalaia no seu trabalho. Seja uma atalaia no seu bairro. Seja uma atalaia na sua igreja. Se você se calar, quem vai avisar os perdidos? Pastor, mas algumas pessoas se incomodam com isso, eu fico meio sem graça e tal, né? Eu vou encerrar. Mas melhor é ser uma trombeta que incomoda do que um silêncio que mata. Sim ou não? Um dia, essa trombeta que incomoda poderá ouvir de vidas. Que bom que você não desistiu. Que bom que você não se calou. Que bom que você não parou de orar por mim. Que bom que você não parou de me falar de Jesus. Porque hoje eu estou entendendo como é importante ter Jesus. E isso aconteceu porque você não ficou em silêncio.
Seja uma atalaia. Fale de Jesus. Anuncie o reino de Deus. Abençoe vidas. E certamente a bênção do Senhor não faltará sobre ti. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai querido, louvamos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que nós temos nessa noite de mais uma vez entender a importância que há em falar do Teu poder. Que privilégio, Senhor, é estarmos aqui hoje como igreja reunidos e termos a Tua palavra ministrada ao nosso coração. Que privilégio, Senhor, é Te ter. Que privilégio, Senhor, é saber que essa palavra ela não volta vazia. Aleluia! Há um poder transformador. Há uma graça de Deus. Há um refrigério do Espírito. Há um fortalecimento de fé. Há uma alegria que vem dos céus, do trono. Aleluia! Porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Sustenta, meu Deus, os seus atalaias. Dê voz. Dê voz. Dê voz a esses atalaias. Dê fôlego. Fôlego. Dê fôlego. Para que as trombetas sejam tocadas. Para que os alertas sejam entregues. Para que as ilhas sejam alcançadas. Aleluia! Aleluia! Para que o pecado seja vencido. Oh Espírito de Deus, somos teus. Sejamos vasos para a tua honra. Aleluia. Aleluia. Habita em nós. Habita em nós. Fala por meio desses vasos. Oh! Encha essas bocas. Encha essas bocas, Espírito Santo. Coloca a palavra. Coloca a palavra. Coloca a palavra. Os faça vencer o medo. Aleluia. Os faça vencer o medo, a timidez. A timidez. Senhor, vencemos a timidez. Vencemos a timidez. Vencemos a timidez. Aleluia. Palavra de vida, palavra de paz, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de salvação, palavra de restauração, palavra de vitória, palavra de alegria, palavra de esperança, palavra de vida eterna. Coloque essas palavras, Deus, nessas bocas. Coloque essas palavras, Deus, nessas bocas. Coloque essas palavras, coloque nessas bocas. Deus, muda declarações. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua
obra conosco. Faz a tua obra conosco. Somos teus. Dê autoridade, dê unção, dê graça, dê poder, dê fé. Erga. Leva a lugares altos. Leva-nos a lugares altos. Aleluia. Lugar de tocar trombeta. Lugar de anunciar o Evangelho. Para a glória do teu nome, Senhor. Fortalece a tua igreja. Sustenta a tua igreja. Anima a tua igreja. Ergue a tua igreja. Nós pedimos, Deus. Te agradecemos por tudo. Por tudo. Continua falando, Senhor, contra o Espírito, a esse corações. Conceda aos teus filhos uma semana vitoriosa, uma semana de conquistas. E nos permita, Senhor, muito em breve, mais uma vez, estar aqui para cultuar o teu nome. Nós oramos a Ti. Por tudo nós te agradecemos com a certeza da tua bênção. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, do amor do nosso Deus querido Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém.